em serviço. Ah, ok. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar aqui. Esse foi o último que eu passei hoje, né? Sim. Certo. Vocês querem entender um pouquinho do processo aí, o que o cliente quer? Sim. São duas coisas, Lé. Eu quero entender, obviamente, o que o cliente quer, mas também como que é a forma de oferta do trabalho de vocês, do serviço de vocês. Como que ele se põe, ele é pedido, ele é solicitado, as pessoas vêm atrás de vocês. Como que é isso? É mais ou menos isso. Assim, como a gente já é prestador de serviço há um bom tempo, a gente já é bastante conhecido nesse ramo, né? De prestadores de serviço, que a gente faz manutenção em qualquer tipo de sistema de irrigação. No início, a gente fazia tanto a parte mecânica quanto a elétrica, né? Aí, de 2017 para cá, que a gente focou só na parte elétrica e automação. Mas a gente faz manutenção em todas as partes do pivô. Desde casa de bomba, a gente faz montagem de painel de soft start, faz toda a parte de elétrica e eletrônica de um sistema de irrigação, a gente faz. E daí, por conhecer, então a gente tem bastante cliente da parte de serviços. Aí, quando a gente implantou o nosso sistema de automação, o primeiro foi conversando com o vizinho, que foi com outro, e, tipo assim, gente, igual eu falei lá na nossa apresentação, a gente é solicitado. Este cliente mesmo, ele é até um cliente, assim, que serviço a gente não fez muito com ele, não. Mas ele conheceu o nosso sistema através de um outro cliente e se interessou pelo sistema. Tá. Existem algumas... eu acho que alguns pontos que deve conter uma proposta, um orçamento, e até a fundamentação jurídica, depois eu vou pedir para o doutor Ortolani aí falar. Uhum. Com relação a valores, esse daqui é o valor que é praticado para esse tipo de serviço, Leia? Esse aí, sim, diante do nosso levantamento de custos, né? Aí a gente vai, já está incluso já material, né? Que a gente vai usar. O nosso material não foi especificado, mas já está incluso. Dentro da nossa margem de lucro, do que a gente imagina que seria um bom retorno para a empresa, está dentro. Para o comércio, eu acho que, assim, dentro do que se espera do mercado, a concorrência é bem mais alta, né? Que é industrializado. Por exemplo, nessa parte aqui que eu coloquei montagem de software. Quando o cliente vai adquirir o pivô, geralmente esse painel de software ele vem da indústria, geralmente vem da WEG, né? Ou então de quem fornece a bomba. Tá. Ele já manda já esse painel industrializado, né? Vem com o sistema, com a software, tudo certinho. Porém, nesse sistema que vem da indústria, o índice de queima é muito grande. Uma soft start custa em torno de 13 a 14 mil. E ela queima muito, muita frequência. O sistema que o Ivan monta aqui, o esquema elétrico dele, ele coloca um certo tipo de proteção com contactores e tudo mais, que essa queima ela diminui bastante. Então, a peça que é mais cara e que é o que toca, que vai, tipo assim, vai dar menos estresse para o cliente, que é a soft start, que se ela queimar, não vai conseguir bombear a água. Então, se ela queimar para ele, é um baita prejuízo, tanto financeiro quanto na lavoura, né? Então, eles gostam desse sistema de proteção, porque quando queima é um componente mais em conta, a manutenção é mais rápida, aí por isso eles aderem bastante ao sistema de montagem nosso, que é essa parte aqui de montagem das chaves. Aí é um sistema que a gente monta a chave soft start, que o cliente traz a chave para a gente faz a montagem no painel, aí essa parte de painel, contactor, essa parte toda é por nossa conta, fiação, tudo. Então, a gente faz essa montagem aqui. Então, por isso que eles gostam do sistema que a gente monta. E sai muito mais em conta do que o industrializado, né? Da fábrica. Entendi. Então, nós temos aí dois tipos de serviços.
Isso, 2 tipos de serviço ali. O de cima seria a nossa automação, né? O sistema de automação do pivô em si. Essa parte de baixo aqui da chave é o sistema da casa de bomba, que é a montagem do painel da casa de bomba com a chave soft start. Aí é esse sistema a gente que monta aqui. Inclusive, sou eu que monto. Ah. Este cliente aí em específico, por isso que eu entrei em contato mais para a gente fazer um trabalho mais elaborado, igual nas conversas que a gente teve, você falou da forma de vender, né? Tem a palavra-chave que você faz ali, que você vende o que realmente o cliente quer. Esse cliente, ele já tem a fazenda, já tem sistema de irrigação, que não é o nosso, né? Ele já tem os pivôs lá, e agora ele está comprando mais 11 equipamentos. Ele vai crescer, né? Ele vai ampliar a área de irrigação dele. Aí ele está comprando esse sistema, está negociando com a empresa Bauer, e ele quer o nosso orçamento, que a prioridade. Segundo ele, quer colocar o nosso sistema de automação. Então, ele quer comprar da Bauer apenas a parte de motores e a parte estrutural do pivô, e quer que nós fornecemos a parte de montagem da automação do pivô e a parte de montagem do painel das casas de bomba, que é a parte das software. Tá, Leia, só para eu me localizar aqui. Eu fiz um trabalho até de observação de montagem de pivô para uma das startups que nós tivemos no ano retrasado. Uhum. E eu tinha como uma base que um pivô estava custando aí em torno de R$1 milhão. Continua esse valor, essa grandeza? Essa parte eu não sei te informar direito, porque eu nunca fui buscar a fundo assim, né? Mas eu sei que a parte do sistema de painel central, né, que fica ali no centro do pivô, Uhum. Enquanto deles custa em torno de 70 mil, 80 mil, o nosso sai em torno de 25, 30 mil. Tá. Entendeu? Isso seria a automação. É o A painel automação. automação. Isso, a automação. É o painel com tudo já incluso lá para o pivô girar com todo o sistema de controle, com tudo já. Porque o sistema de controle é assim, é um item só, no caso, o controle remoto, né? Então, independente de quanto, igual ele vai colocar 11 pivôs, o controle vai só um. Aí seria 11 painéis, no caso, seria 11 pontos de bomba, que a gente já tira o fio, né, que vai no sistema da Bauer, por exemplo, tem a fiação que vai da casa de bomba para o centro do pivô, que seria o cabo de segurança. E esse cabo de segurança, ele é um dos carros-chefes da queima da eletrônica do painel, porque quando tem descarga atmosférica e da energia também, da oscilação, ele leva esse transtorno para o painel. Aí, como o nosso não tem, esse cabo não existe, porque é sistema via rádio, a comunicação do periférico da bomba com o painel, ele independe desse fio. Então, por isso, o índice de queima na parte eletrônica é menor do que a da concorrência. Entendi. Se vocês quiserem, eu posso fazer um levantamento de custo das peças que eu uso, passar para vocês dar uma analisada para ver a questão de valores. E também dar uma pesquisada no valor da concorrência. Eu acho que eu tenho como ver mais ou menos o preço que está do painel realmente da concorrência, para a gente ter uma base se está dentro do mercado. Eu sei que está dentro abaixo. Tá. Tem uma margem de lucro boa, porém... Eu acho que seria importante a gente saber tudo que é feito. Uhum. Não que necessariamente a gente... Isso daí eu não sei, doutor Alexandre, que pensa. Mas a ideia, Alexandre, é que a gente, num futuro, considere isso como um serviço e não como produto. Uhum. Né? E que vários itens desses que são máquinas, equipamentos, acessórios e tal, isso daí seja fornecido por um terceiro qualquer. E que fique
por conta da Pivot Power, a parte de inteligência da automação. Então, quando a pessoa adquire o sistema de automação, foi o que a gente começou a elocubrar, né? Então, vai vender um sistema de automação, o cliente ele vai adquirir diretamente de terceiros alguns hardwares que vão aí para o pessoal da Pivot Power, e eles vão implantar aí a parte de inteligência, a placa de controle, e até eu acho que existe uma parte de programação também para o controle remoto, não é isso? Isso, o Ivan que faz essa parte toda, ele que... Na verdade, a gente monta tudo aqui, né? A gente já compra, não sei se vocês conhecem em São Paulo, a TecCI, ela que a gente manda o projeto da placa eletrônica, daí eles mandam para a gente as placas aqui, aí a gente compra os componentes das placas, e aqui os meus filhos, né, que montam essa parte, e o Ivan fica com a parte do software. Do software, o Ivan que desenvolve tudo e implanta. Mas a gente faz tudo aqui mesmo de forma... Tá, mas a placa é sempre a mesma? Sempre a mesma. Os componentes que são usados nela, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Até então, Ivan tinha comentado, né? Se essa Tec... Como que chama? TecCI. TecCI. Se ela já te mandasse a placa montada, não teria problema nenhum. Nenhum problema. E eles fazem a montagem das placas? A TecCI eu não sei se faz, mas existe outras empresas que o Ivan até já pesquisou que faz. Se a gente mandar o projeto tudo certinho, os componentes, aí ele já vende a placa prontinha já vai chegar para a gente aqui só para colocar na caixinha e colocar o software e pronto. Legal. Nesse aspecto, doutor Alexandre, quando nós formos terceirizar a montagem disso daí, nós temos que ter a contratação desse terceiro com um NDA que possa proteger a técnica e a formação desse equipamento, desse hardware da Pivot Power, para que eles não possam ficar copiando e incrementando isso. Inclusive, se a gente conseguir fazer como... Você conheceu a parte o início do processo da Dióxide, não? Não. Então, na Dióxide... Eu já cheguei, a Dióxide estava rodando e rodando bem já. Na Dióxide, o que aconteceu? A montagem para liberação de gases era uma coisa muito simples, muito óbvia até. Então, leigos como nós três aqui, conseguiríamos fazer. O que eu montei junto com o João? Uma caixa de segredo, onde existe a entrada de várias cânulas de gases, de emissão de gases, mas que é quase que impossível você violar. Se você violasse essa caixa, você quebrava a conexão de todas as cânulas. E mesmo assim, dentro dessa caixa, ela dava acesso a uma controladora que fica no notebook, o aspecto de programação dessa controladora, então, temperatura, umidade, pressão de saída do gás, tudo isso é software, não é nada mecânico. Então, a pessoa pode pegar a caixa, ela não vai ter acesso a saber como que é a mistura e quais são os parâmetros para a colocação desse gás, e no notebook está a parte de programação. Então, é através da máquina, do aplicador, que existe aí o acompanhamento. O que eu imagino é que a gente bole alguma coisa parecida com essa para a Pivot Power, onde a gente possa receber de 1, 2, 3 fornecedores separados, onde o assemblar minimamente dentro dos escritórios da Pivot Power, mas que isso daí, de repente, no futuro, possa até ser faturado diretamente para o cliente, para até a gente diminuir a incidência de impostos no repasse da Pivot Power. É o que eu faço em questão dessa montagem aqui da software, né? Porque ela é um equipamento caro, né? Então, eu sempre, quando vou montar, eu solicito que o cliente forneça. É um equipamento caro, tem a questão de garantia, né? Que a VEG tem que dar, então eu já saio fora dessa parte, porque se eu comprar, eu vou estar, né, assumindo esse risco. Isso, então eu já saio fora dessa parte.
Então, eu sempre solicito que o cliente me forneça essa peça, e não, a gente não passa, porque também não compensa pelo o custo dela, eu comprar ela aqui em Luiz Eduardo, não vou conseguir com a concorrência, que já tem um vínculo grande com a VEG, eu não vou conseguir fazer a compra mais barato que ele, para conseguir, a minha vai ser mais cara, porque o meu poder de compra é menor que a dele, ele já é representante há mais tempo da VEG aqui, né, que é a Central Pivô. Então, e é tipo assim, meio que parceiro meu também, né, a Central Pivô. Então, eu não pretendo entrar nessa linha. Não vai competir com ele. Isso, eu até faço a venda direta lá para ele, passo, ou então, às vezes, compro direto da VEG, mas não pretendo ter esse produto por questão de diminuir custo mesmo, de questão de impostos. Essa aqui é a nossa, aqui que é o segredo do Ivan, tá nessa caixinha, ó. Tá. Ela é bem pequenininha, tá vendo? Sim. Aqui dentro é que fica as placas. Enquanto uma placa aqui, uma placa da concorrência, o tamanho. Aqui é só uma das placas. A gente faz a manutenção dela, né? Uhum. Aqui é da Vale, essa placa. Uma placa dessa aqui, com o módulo, chega a ficar quase a metade do preço do meu sistema completo. Caramba. É. Ela é bem carinha. O módulo dela é mais ou menos desse tamanho, aí tem mais componentes eletrônicos dentro do painel. Tem muita eletrônica dentro do painel. Então, tipo, isso vai para o campo, não dá bem. Não é? A eletrônica na nossa aqui só tem aqui dentro dessa caixinha. 2 placas pequenas. Não tem a ver com o contrato, com o objeto do nosso trabalho agora, mas só quero adiantar uma coisa. Na semana que vem, quando nós formos nos reunir para fazer aquela reunião mais imersiva, para trabalhar a questão do plano de aceleração, eu vou precisar que você encaminhe para a gente, inclusive vocês como estão em Luiz Eduardo, se vocês puderem ir pessoalmente lá, eu acho que é até mais interessante, a gente consegue interagir mais. Sim. Mas o que a gente vai precisar saber? Isso daqui para frente. Como que funciona, quais são as partes, os componentes de um sistema normal, o que é fornecido normalmente, e o que é fornecido pela Pivot Power, para que a gente possa comparar e começar também a elaborar qual vai ser o material que nós vamos desenvolver para a promoção da Pivot Power. Sim. Tá? Certo. Então, é mostrar que existe simplificação, que existe uma automação de processo, existe mais segurança, e no final vai existir muito menos custo para o cliente também. Tá? Certo. Doutor Alexandre, o senhor estava fazendo, antes da lei entrar, algumas observações com relação ao contrato, né, que pudesse gerar um pouco mais de segurança. Na verdade, assim, como a gente está falando no orçamento, a primeira coisa, Leia, é colocar um prazo, né? Um prazo de validade. Que aqui nesse teu exemplo não tem. Tá sem. Então, logo de cara um prazo de validade, tá? Aí eu não sei qual que é o prazo que vocês praticam, aí depende da forma de negócio de vocês. Assim, na verdade, geralmente o usual hoje, até por causa da questão governamental, né, que tudo muda toda hora, preços, aí geralmente o pessoal usa 5 dias. Porém, neste caso desse cliente aqui, o que acontece? Eu vou passar para ele essa semana esse orçamento, ele vai analisar, ele pretende fechar a próxima semana esses pivôs, mas a instalação é só para outubro. Entendeu? Então, ele vai entrar para o segundo ciclo de irrigação, não é para agora. Então, eu já tenho que passar já imaginando que lá no futuro, quando ele vai... Se bem que se eu fechar com ele, eu já tenho que providenciar agora, né? Material tudo, já para cumprir o prazo de entrega. Eu ia até te perguntar isso, lá para outubro vale fechar agora? Porque o negócio muda de preço toda hora, né? Mas para mim, no caso, assim, como a gente ainda está trabalhando dessa forma caseira, digamos, então, para mim, é um prazo bom, que daí eu vou montando, né?
botei um tempo para ir trabalhando, montando e deixando aqui em estoque. Quando ele falar, ok, eu não gosto de descumprir prazo com o cliente, igual eu já tive caso já de cliente que o ano retrasado perdeu o plantio, perdeu tudo, porque a empresa não cumpriu o prazo de montar o pivô dele. Ele já com grão comprado, com tudo comprado, e não arcou. Eu não tenho condições de pagar esse prejuízo e nem quero também sujar meu nome, né? Eu te confesso, Leia, que enquanto eu estava no Grupo Franciosa, eu tive um problema sério com uma empresa grande de irrigação, porque prometeu a montagem do pivô em acho que 3 meses, se eu não me engano. 2 pivôs, era mais de um. E levaram quase um ano. É isso aí, o ano passado. O povo ficou bem nervoso naquela época lá. Inclusive, chegou a entrar com ação de danos morais, né? E não ia ser muito bom, não. Não. Tá. Então, assim, sugestão, né? O prazo de validade, que é essencial do orçamento. As formas de pagamento, você eu acho que a Aguinaldo já anotou aí também, que é bom colocar. Tudo que a gente discutir aqui, eu já vou escrever e aí eu te mando, Leia. Ok. Tá? Certo. Eu faria aí, mais por questão de redação mesmo, faria uma introduçãozinha ali antes de começar, né? Você já vai direto na questão da automação. Faria uma apresentação, né? Alguma coisa do tipo, conforme o nosso contato, segue o orçamento, enfim, alguma coisa assim do gênero, a gente pode pensar de uma forma mais eu elaborada. costumo pôr esse texto no e-mail, né? Mas o orçamento também, né? Porque se pensa comigo, vamos pensar que é o seguinte, de novo, não é jurídico, tá? A gente não sabe quantas pessoas vão passar esse orçamento na mão, entende? Então é sempre bom ter uma apresentação no começo do teu texto, para qualquer pessoa que pegar, saber do que se trata, é fácil. E eventualmente não travar em algum processo, né? Cara, o que é isso aqui? Aqui é claro que é pivô, é fácil. Entendi. É certo. Mas a gente nunca sabe com quem vai lidar lá na frente. Talvez essa simples apresentação já te ajude a diminuir o ciclo de fechamento. Um estresse na frente também, né? Porque pensa, quanto mais pessoas mexer com a informação, maior vai ficar teu ciclo de fechamento do orçamento, né? Fechamento do negócio. Então, a tendência é a gente simplificar ao máximo, facilitar ao máximo isso aí para não ter travas. Certo. Se eu fosse fazer do meu modelo antigo, porque quando a gente foi fazer a apresentação da empresa, a gente foi no foco, e daí na última deu aquela, né? Mudou totalmente a visão por questão de serviço. Eu mandaria, tipo, 2 documentos, seriam de peças, né? Eu ia especificar tudo lá, mastigadinho, e outro de serviços. Neste caso aí, eu fiz o levantamento todo, né? Fui na minha planilha de peças aqui, fiz lá e joguei em cima o valor do serviço, da instalação, da montagem, e já fechei assim. Até já eu imagino que seria mais ou menos no segmento que o Aguinaldo e o Pompeu imaginou para a gente, né? Focar mais na entrega do serviço. Mas assim, aí também, Geraldo, aí eu vou te falar uma opinião minha. Mesmo sendo serviço, havendo fornecimento de peças, eu gostaria, eu acho interessante que se cote, que se mostre o que você está entregando, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Tu pega aqui a tua redação, fica assim, ó. Esta frase aqui especificamente. O material da montagem da software estão inclusos no orçamento, exceto as chaves. Olhando eu como leigo, olhando como leigo, primeiro você me cria a expectativa que está tudo incluso, mas não está tudo incluso, entende? Então eu faria, aí o Aguinaldo vê se isso é viável, Aguinaldo, para a formatação que a gente está pensando no futuro, a formatação de serviço. Eu faria essa discriminação, isso. Do que eu estou entregando, nem seja simplificado, né? O que eu estou entregando neste trabalho e o que realmente eu não entrego, para não ter discussão. Não precisa nem valor, não precisa nem colocar valor, entende? É só o material que está incluso, sei lá, eu vou falar aqui bobagens minhas, tá? Disjuntor, conector, vai isso. Ponto. Só para chegar lá no campo,
Por exemplo, parou o serviço, vamos pegar aí, parou por conta de uma chave aí. Ah, mas a chave está inclusa. Não, não tá, não tá. Entende? Uhum. Então, eu acho interessante, aí questão mesmo de segurança jurídica, mesmo que você não coloque o valor, você não precisa discriminar, mas ali, pelo menos nos grupos gerais ali, ou quantidades, o que você está entregando para essa montagem. Isso enquanto a gente está falando do formato atual, né? Quando for serviço, aí a gente vai pensar numa estratégia. Ok, entendi. Quando você fala aqui, Leia, que responsabilidade será fornecido pelo cliente, o faturamento dessas peças é feito diretamente para o cliente? Ou ele fatura para você? Não, diretamente para eles. Geralmente, eu faço essa ponte, né? Não direto. Geralmente eu coto esse material e já passo para o cliente, até para não ter erro futuros, tipo, porque eu sei a potência da chave, eu sei a potência dos capacitores. Então, eu vou lá, coto em umas 3 empresas, aqui no Luiz Eduardo, geralmente Goiânia também, tem alguns fornecedores que têm preço bom, e encaminho. Daí, o financeiro dele lá que vai fazer essa compra final, mas geralmente eu já passo a lista certinho, os orçamentos com tudo ok, mas direto no nome dele. Entendi. Eu faço meio que uma ponte ali da compra. Então, esse valor que você está colocando aqui, total do investimento de 479, é um valor que vai líquido para a Pivot Power. Isso. Uhum. Esse valor aí seria faturamento da Pivot Power. Da Pivot Power. Isso. Tá. O que mais, doutor? Só uma coisa, Leia. O que acontece? Já aconteceu contigo de você fazer todo o seu trabalho aí, de indicar as peças, fazer a cotação e o pessoal não comprar ou não chegar, comprar muito tempo depois do que você fez a cotação toda e atrasar? Aconteceu ano passado, devido ao Covid, fiz uma compra de 6 chaves direto da VEG para o cliente, no nome dele, né? E daí eles não cumpriram o prazo, a VEG não conseguiu cumprir o prazo. Não. A pergunta, desculpa, acho que não ficou claro. Vamos pensar em condição normal, tá? Você fez a cotação, tá? E vamos supor que você precisa dessa chave semana que vem. Ah, entendi. E teu cliente demorou para comprar. Não acontece. Nunca aconteceu comigo, não. Geralmente, eles cumprem o prazo certinho. Eles me entregam o material que eu solicito dentro do prazo. Tá. E se eventualmente, aí, Aguinaldo, me ajuda a pensar isso, se esses caras atrasarem nessa compra que é deles, tá? Não seria interessante algum tipo de eu vou falar jurídico, tá? Pensando no lado pior, né? Que eu sempre quero, o cara não cumpriu, tem que cobrar multa. Tá certo. Alguma multa, alguma punição para esse cara que deixou de fazer a parte dele. Por que eu digo isso? Se você atrasar a sua parte, ele vai te cobrar. Sim, com certeza. Entende? Seria mais ou menos isso, doutor Alexandre, que os prazos devem ser cumpridos pelo cliente na aquisição e encaminhamento à Pivot Power dos componentes. Isso. Eu entendi a parte do doutor. Já aconteceu com a gente mais ou menos o contrário, né? A nossa parte está pronta, e a parte de quem, por exemplo, essa parte que o cliente fornece, ele me mandou as chaves, tudo certinho, fiz todos os painéis dele, e o fornecedor, o cara que foi abrir os postos, a gente foi, chegou lá, não estava pronto. Entendeu? O prazo. Isso aí tudo, na verdade, aí depois, se vocês quiserem, aí contigo, Léa, montar esse orçamento completo. Essas partes desses avisos eu me comprometo a fazer para ti. Porque tem toda essa estrutura, né? Porque quando a gente está falando de pivô, apesar de ser uma coisa só, não é um fornecedor só, né? É o cara que vem montar a torre, tem um cara que vai montar a base, tem um cara que vai montar a bomba, tem o cara que vai fazer a tubulação da bomba. Vai fazer o poço. Pois é. Então, assim, a gente tem que fazer um orçamento tal. Por que eu bato muito nesse orçamento? Como eu falei lá na apresentação, não é só um orçamento, né? É mais ou menos um pré-contrato. Isso. Deixa eu só ligar a luz aqui que tá meio escuro, só um pouquinho.
Tá. E minha internet hoje choveu. Não, choveu, a internet fica ruim, né? Vocês estão, para mim, estão parecendo tudo congeladinho. Mas voltando aqui. Quando a gente fala de orçamento, na verdade, não é um simples orçamento, não é um pré-contrato. Então, tudo que a gente puder jogar nesse orçamento, essa proposta, né? Acho que a palavra certa é mais proposta do que orçamento. Tudo que a gente puder jogar de responsabilidade que é minha e o que é dele, o que é nossa, Pivot Power, o que é dele, cliente, é importante. Então, porque a gente vai trabalhar aí, no caso, assim, com mais ou menos mais umas 2 empresas, por exemplo. Quem vai montar a parte de bomba é uma, né? Mas sim, aí está incluso que o painel sou eu que vou entregar, né? Exatamente. Então, para eu entregar o painel, a bomba tem que estar lá, instalada, certinha, bonitinha. Quem vai entregar a parte do painel do pivô para o pivô rodar sou eu. Porém, a estrutura do pivô tem que estar montado bonitinho. Exatamente. E, geralmente, quem está vendendo o pivô já está estressado comigo, porque ele não conseguiu vender essa parte, né? Então, aí o que a gente tem que fazer? Até uma sugestão. Você me ajuda, eu te ajudo com essas questões aí dos avisos jurídicos, vamos pôr assim, né? Eu faço essa parte para você depois que a gente tiver estruturado esse modelão. Só que para isso eu preciso saber o quê, né? Para chegar no meu trabalho, o que eu preciso antes, o que é essencial, né? Então, para você montar o sistema, tem que ter, vamos lá, a casa de bomba tem que estar pronta, tem que estar funcionando, tem que ter isso, tem que ter aquilo, entendeu? Para eu poder jogar responsabilidade aí nessa proposta, para ficar bem claro que eu só vou fazer a minha parte quando as outras partes estiverem prontas. Inclusive, obviamente, a questão das peças que são de responsabilidade do cliente, né? Certo. Isso daí seria a gente elaborar o workflow desse processo. Então, o final do processo é a automação do pivô. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter várias outras etapas sendo cumpridas e que não necessariamente são de responsabilidades da Pivot Power. Isso. Então, se a gente colocar isso também dentro do documento, nos dá mais segurança também. Certo. Então, eu só posso fazer tal coisa se essas outras tiverem sido preenchidas, tiverem sido complementadas, tiverem sido executadas por outras empresas, por outros responsáveis. Certo. Providenciar. Vocês têm mais alguma dúvida sobre o orçamento? Eu acho que para mim vai ficar mais claro quando eu conseguir ver as duas coisas. Né? Colocar na parede e a gente começar a burilar aí. Acho que vai servir também para o doutor Alexandre. Não, sério, na verdade, como que eu te disse, assim, eu preciso desse workflow aí minimamente estruturado para eu saber o que eu tenho que cobrar do cara, que eu tenho que jogar responsabilidade por quem está recebendo a proposta, né? Para não ter briga depois. E o senhor acha melhor a gente tratar tudo como proposta e não como orçamento? Eu acho que sim, porque a proposta já vincula. Entende? Qual a diferença? Proposta e orçamento. A proposta, geralmente, ela é um documento mais elaborado, que, como te disse, já dá o que eu preciso fazer, quais são as minhas obrigações básicas e quais são as obrigações do cara que está recebendo. Entendi. O orçamento é mais o orçamento é simplesmente o seguinte: eu quero sei lá, eu quero o pivô. O pivô custa 10. Ponto, acabou. É isso que eu mandei ali mais ou menos para vocês. Esse é o orçamento. Agora vamos elaborar uma proposta. Isso, então, assim, até quando você faz proposta, aí a opinião minha, você passa até mais credibilidade até da empresa do que um orçamento diretão, entende? Claro que vai ter situações que talvez eu tenha que elaborar uma proposta mais formal, mais estruturada, até para responder questão de resposta rápida, mas no geral, a proposta é sempre melhor, justamente porque já tem lá suas vinculações básicas, entende? Entendi. Então, por isso que vai dar uma segurança e fornece também uma segurança jurídica para a transação, né, doutor? Sim, para os dois lados, né? Eu já estou logo de cara sabendo o que eu preciso fazer, eu enquanto vendedor, e o comprador também está sabendo, né? Eu, enquanto comprador, preciso providenciar isso.
Ah, adianta eu sair correndo e comprar a chave? De certa forma, não. Né? Porque você precisa dos outros requisitos ali prontos antes. Uhum. Talvez não seja o melhor exemplo, mas a ideia é essa. Já deixar tudo certinho, porque lá na frente, depois da proposta formalizada, principalmente quando a gente vai falando de serviço, vai vir um contratinho mais elaborado, coisa de algumas páginas, normalmente, né? E que vai estar basicamente dizendo, de forma mais detalhada, o que foi pré-combinado numa proposta. É. Assim, eu nunca trabalhei assim tão com tanta formalidade, né? Digamos, eu acho que é o certo a se trabalhar, mas até porque a gente surgiu da simplicidade, eu acho que a gente nunca teve essa malícia do jurídico, né? De trabalhar com esses amparos jurídicos, e também a gente sempre trabalhou dentro dos nossos limites, então a gente nunca pensou em quebrar um prazo, alguma coisa desse tipo. Mas Isso, em vocês falando aí, tem a parte do outro, né? mas isso, Leia, vai te proteger também lá na frente por algum cliente mal intencionado também de pegar e entrar com um processo contra vocês. Uhum, é. Como eu falei, acho que a gente nunca teve muito essa malícia, assim, de mercado amplo, sabe? Quando eu vejo, tipo, esse rapaz mesmo aqui, ele trata a gente, assim, tipo, como se fosse conhecido, sabe? Pessoa de perto. Eu já vejo que com a Bauer, por exemplo, ele tem um amparo maior, ele tem uma negociação diferenciada, até por ser de fora, por depender muito do que vem de fora. Então, até o jeito dos clientes tratarem a gente tem um pouquinho mais de, sei lá, menos formalidade, digamos assim. Então, a gente acostumou com isso, com essa simplicidade. Isso é ótimo, Leia, até um certo ponto do tamanho de sua empresa. Uhum. Porque vai ter uma hora que não vai dar mais para tratar assim. E eu costumo Uhum. dizer, e em contrapartida também costumo dizer uma frase para os meus clientes todos. Ah, nada deu errado, até hoje nada deu errado até o momento que dá. É. Entende? Tudo E às estava vezes, certo até quando não está mais. pois é, exatamente. Sempre funcionou assim, sempre funcionou assim, mas uma hora vai dar errado. Uma hora acontece, não tem jeito, ninguém tá imune Uhum. de um atraso, de um problema. De repente você comprou uma placa veio defeituosa, bem no dia que o cara está Sim. precisando, estraga, entende? Uhum. E é para isso, ao contrário do que muita gente pensa, é para isso que serve as ferramentas jurídicas, de proteger antecipadamente. A gente pretende resguardar a situação, resguardar os direitos, resguardar o cliente antes que o negócio aconteça, antes que o problema aconteça. Para Agir caso aconteça, preventivamente, né? sim, para caso aconteça, você já está ali minimamente resguardado. Entende? Se tiver algum impacto, o impacto vai ter reduzido. Se ficar só de boca, às A vezes não gente dá para proteger. teve isso muito no primeiro ano de pandemia, né? A gente aqui sofreu bastante com pedir uma coisa, não vir, e aí 6 meses para chegar uma peça. Ainda Pois bem é. que os clientes entendiam, né? Mas como você falou, é uma coisa pequena, né? Digamos que um orçamento de 20 mil, de 30 mil, esse aí já é uma coisa mais. Pois é. Então, assim, a ideia não é nem burocratizar, nem deixar o negócio grande, nem nada assim. É tentar fazer. Claro que a gente vai tentar fazer um documento expansivo o mais conciso possível. Mas não quer dizer que ele tem que faltar coisa que precisa para te proteger. Entendi. Entende? Eu vou tentar o máximo possível dar uma melhorada aí e encaminhar para vocês. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Deixa eu aproveitar aqui. Leia, a gente pode marcar a nossa reunião mais profunda para segunda-feira, às 9h? Lá na Ciclos ou Na Ciclo. pode sim? Dia Tá? 13. Dia 13, às 9h. Ok. Eu vou mandar esse convite para vocês. Mas já vou colocar fixo a Pivot Power como sendo a primeira. Ok. Pronto. Tá bom? Dia 13 às 9. Isso, mas eu vou passar no WhatsApp para vocês. Uhum. Essa proposta aqui, eu posso trabalhar nela, passar para vocês até amanhã? Sim. Pode. É porque o Rodrigo me pediu para mandar para ele essa semana ainda, que ele quer fechar semana que vem, né? Então, sim, tipo assim, quanto antes eu mandar já a minha parte, melhor. Pode passar para mim. Você tem o contato do Dr. Ortolani?
Se ele estiver no grupo, eu encontro lá, qualquer coisa eu peço a Pamela. Isso. Mas ele está no grupo, doutor Alexandre e Ortolani. Ok. Daí eu chamo lá no privado e passo. Isso. Ótimo. Perfeito. Prontinho. Tá ótimo, então, pessoal. Eu acho que é isso, né, doutor? Sim. Aí, a partir das informações que ela passar, eu dou uma trabalhada nessas questões dos avisos, vamos por assim, vamos chamar de avisos, né? Da segurança da parte jurídica, e a gente vai seguindo daí. Assim, para não ficar na proposta, digamos, uma coisa tão extensa, se eu colocar, tipo, um documento em anexo com o material que será usado, ao invés de pôr na proposta, não ficar muito... Pode ser. Eu faço um anexo com uma lista do principal, né? Porque se eu colocar item por item, é muita coisa. Na verdade, a questão do produto é para a gente só falar assim, ó, o que eu estou te entregando é isso, né? Se não é, eu estou te entregando cabo X e não é cabo Y. Mas, assim, não precisa ser nada detalhadão. Assim. É só para a gente ter um mínimo ali de segurança. Certinho. Tranquilo, Tá eu bom? vou dar uma trabalhada melhor e encaminho para vocês até amanhã. Tá ótimo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, viu, Leia? Espero que a gente feche isso aí, né? Já pensou? Tá. Vamos começar bem. E eu já estou te passando esse daqui que eu fiz as inclusões. Tá bom? Certo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Até logo, Tá, gente. vou ver o Flamengo ali está ganhando. Acho melhor não. Eu acho que tá perdendo. Tá 3-1. Sério? Tava 2. Tá 3-1. Acabou de fazer um gol. Ai, meu Deus. Tá, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde, tchau.